Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, espero que todo mundo goste. Antes de começar o vídeo, deixa aquele like aí pra fortalecer, se inscreve e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo que eu posto pra vocês todo dia aqui às 11h30. Comenta aí o que você achou do vídeo e por fim, se puder apoiar nosso canal, o link para contribuição fica no comentário fixado, na descrição do vídeo e esse QR Code do lado esquerdo. Qualquer valor ajuda demais a manter o foco dos vídeos diários pra você. Um beijo e bora pro vídeo. Esse capítulo já começa com uma reunião na sede do grupo do Mercenários da Tempestade. Um loirinho de roupa florida fala que não receberam nenhuma notícia de Yan Huan e acredita que as ações do grupo dos mercenários novatos ao oeste da cidade são apenas uma estratégia para confundir e fazer que eles percam sua compostura. Se Howlin realmente tivesse chegado ao reino do soberano marcial eterno, eles não precisariam fazer tudo isso, eles simplesmente viriam para o ataque diretamente. Esses vários indivíduos mais fortes realizaram essa reunião de emergência. Um gordinho fala: podemos considerar os eventos a oeste da cidade como um sinal? Antes desse incidente, não importa quantos avançamos, o grupo dos mercenários novatos estavam apenas na defensiva passivamente, estreitando constantemente seu próprio alcance de negócios. Mas desde que o grupo de comércio de Hylian voltou para a cidade no outro dia, eles de repente se tornaram arrogantes. O paradeiro de Eshin é desconhecido, Zanryu foi capturado e agora eles estão até mesmo planejando essa grande reunião. Parece que eles tenham ganhado uma enorme confiança repentinamente. Se for uma estratégia para colocar dúvida na gente e for tudo fingido, vamos ver em breve. Mas eu tenho medo que eles verdadeiramente encontraram a maneira de contrariar nossos truques mesmo sem Howlin. O outro bufa falando se fosse esse o caso, eles não teriam sido tão tímidos o tempo todo, a menos que Howlin trouxe algo de volta dessa vez. Mas até onde ele sabe, foi por pura sorte que eles puderam voltar à floresta da Canção Leve. Eles foram emboscados várias vezes pelo grupo dos mercenários de esqueleto. Shen Feng e seu povo tentaram estabelecer alianças com eles várias vezes, juntando forças para lidar com o grupo dos mercenários novatos e ainda não tiveram atitude. Após destruirmos o grupo de mercenários novatos, a próxima vez será a deles. E o gordinho fala que eles não devem subestimar Shen Feng, pois ele acredita que pode ser um perigo maior do que Howlin. Além disso, a história dos mercenários de esqueletos é bastante misteriosa. Estamos investigando há tanto tempo e ainda não encontramos nada substancial. Acho que precisamos mudar um pouco nosso planejamento de provocação proativa à observação. O loirinho irritado fala que ele estava sendo muito cuidadoso. O capitão já levou 3 dos mais velhos para rastrear Howlin. A probabilidade de seu retorno é extremamente baixa. Na sua opinião, esta é a oportunidade perfeita para aniquilar o grupo de mercenários novatos e anexar o seu território. Então, quando o capitão voltar, podemos enfrentar o grupo dos mercenários esqueletos e unificar a floresta da Canção Leve. O gordinho fala: e o rei, você é muito jovem. Se fosse tão simples assim, a floresta da Canção Leve não estaria em tão caos há tantos anos. Seja cuidadoso e não age de forma imprudente. E o carinha de cabelo preto concorda plenamente com a opinião do gordinho Zanfeng. Além disso, havia várias regras estabelecidas inicialmente no oeste da cidade, onde nenhuma força poderia enviar indivíduos poderosos acima do ranking do Supremo Marcial. Em termos de força do núcleo, o grupo de mercenários novatos tem a vantagem. O loirinho irritado, se sentindo bambambam, chuta a mesa falando: já que todos decidiram ser covardes, então qual é o ponto dessa reunião? E saindo, ele deixa todos para trás com essa bagunça gritando: tudo bem, eu vou sozinho. Em outro lugar, vemos a Câmara de Veias de Dragão do Fogo Subterrâneo dos Mercenários Novatos. Nosso prota estava em cima de uma matriz andando para lá e para cá, e um figurante falava: essa formação foi montada pelo Capitão Howlin, que gastou uma fortuna para convidar um mestre de formações. A veia do Dragão de Fogo também está selada abaixo com esta formação. Será difícil para o capitão descer lá. Ele pensa sobre os 8 líderes de esquadrão dos mercenários novatos. Alguns estão no pináculo do soberano marcial. Ele realmente não entende como um menino tão jovem de repente se tornou um líder. Poderia ser... E ele já lembra daquele figurante que ouviu e espalhou fofoca sobre seu filho ilegítimo, sei lá, do capitão. Ele era um membro do 8º Esquadrão, Liu. Vendo nosso prota deitado sobre a formação, ele diz que após ela ser configurada, o capitão Hylian deixou pessoalmente para experimentar seu poder, mas voltou de mãos vazias. E nosso prota fala: hã? Procurando pelo dragão separando ouro, as montanhas emaranhadas, cada camada de emaranhado é um ponto crucial, como se fosse um poema, e o carinha fica sem palavras ouvindo isso. E nosso prota diz que até tentou ensinar a formação, mas ele recusou. E agora, ele teve que gastar uma grande fortuna só para montar essa simples formação de retorno. É uma verdadeira vergonha, e o figurante ainda estava em dúvidas. Aqui nosso prota estava debochando do seu discípulo. O carinha em dúvidas fala: capitão, aonde você está indo agora mesmo?
E nosso prota se levanta falando, entendi. E o cara em dúvidas fala, entendeu? O que ocorreu? E nosso prota diz, este é o lugar. Nessa hora, esfregando a mão como se achasse um tesouro, ele fala, deve haver algo de valor aqui. E o carinha todo bobo, que não conhece nosso prota, grita, o quê? Você está aqui para saquear nosso túmulo? E nosso prota fala que vai quebrar essa formação primeiro. E o carinha, vendo umas escrituras douradas saindo da mão do nosso prota, pensa em dúvidas. Quebrar a formação? O que ele disse? Olhando para nosso prota no centro da formação, ele pensa, os jovens no dia de hoje, eles acham que pode ser arrogante só porque são filhos ilegítimos do capitão? Você nem faz ideia de quantos dias e noites levaram para configurar essa formação. E nessa hora nosso prota pula rodopiando e da sua mão vários pontos dourados caem na formação, deixando o figurante sem palavras em dúvida. Nessa hora, nosso prota pousa na formação e vemos que ela começou a brilhar mais como se estivesse dissolvendo, fazendo o figurante ficar quase louco em dúvidas, gritando percebendo isso. Nessa hora, ele já não entendia mais nada, seus olhos caíram pois a formação sumiu e ele grita, a formação de retorno! A formação de retorno desapareceu! Tadinho, tá conhecendo o nosso prota agora. Todo bobo chorando, ele grita, capitão, você não pode fazer isso! Essa grande formação é a fundação do 8º Esquadrão! A razão pela qual estamos estacionados no oeste da cidade é por causa dessa formação! Se você estiver quebrando, afetará a alquimia e o cultivo de cada mestre alquimia! As consequências são inimagináveis! E nosso prota sendo bombardeado por tanta palavra, fica no cantinho ali se espremendo. Nosso prota explica que só estava desfazendo temporariamente, não destruindo. Ele vai restaurá-la e assim que terminar de usar, não vai ser tão difícil restaurar. E o carinha tava lá em dúvida, a formação completamente destruída, acabou, meu Deus! Nessa hora, ele entende o que o nosso prota falou, falando, o quê? Desfazendo temporariamente? Então vai ajudar a restaurar depois? E então vemos que atrás dele seu cérebro já tinha dado curto-circuito, tela azul. Enquanto ele tava lá com bug no sistema, nosso prota saca sua espada falando, na verdade, a outra camada selando minha consciência divina abaixo, que interessante! E então vemos ele usando sua espada como broca, e a alma do dragão que estava selada na espada sai gritando, criança, você não me respeita mesmo, né, seu filho de uma fruta? E nosso prota estava usando sua espada no modo construção. Nessa hora nosso prota grita, percebo que perdi metade da minha primeira vida na espada, viajei por todo o continente de Tianhu, considerando minha espada inigualável no mundo. E então todo mal desenhado ele fala, nunca imaginei que você tinha habilidades tão maravilhosas. E o dragãozinho sendo debochado assim grita, eu vou te matar! Nosso prota grita, fique parado, fera, você não pode sentir dor novamente. E o dragãozinho em choque questiona, você realmente está ferindo a dignidade de um dragão antigo? Qual é a diferença entre um dragão sem dignidade e um peixe salgado? E o figurante, depois que reiniciou o sistema operacional, pensa, quem é o capitão realmente? E enquanto assiste ele cavando. E nessa hora, ele percebe a espada do nosso prota e a encara pensando que a pressão que ela exercia era maligna e excelente. Mas lá estava nosso prota, usando ela simplesmente como uma broca. No fim, como nada pode parar o espírito de RJ do nosso prota, ele olha para baixo após conseguir perfurar o poço, falando, e vemos um dragão sem dignidade caído no chão, e o carinha gritando, o que? É realmente um túmulo, está tão quente? Nosso prota responde que isso não é realmente um túmulo antigo. Com tanta energia e yang escaldante, ele suspeita que há uma veia de dragão bem abaixo. E o carinha questiona, o quê? Uma veia de dragão? Nosso prota fala que estava certo. A energia yang ali era tão abundante, não foi completamente esgotada e abandonada. Pelo jeito, depois de desfazer a formação de retorno, não está mais absorvendo a energia yang e não está mais bloqueando a aura dessa energia. O dragãozinho fala que embora seja a energia do mais puro yang do mundo, ainda há algo estranho nisso. E nosso prota fala, há também um bloqueio da consciência divina abaixo. Parece que podemos descobrir descendo e pula fazendo o cara então. Que, capitão? Nosso prota grita lá de baixo, você fica do lado de fora e não deixa que ninguém entre. E ele fala, ok, tudo bem. Nessa hora, em outro lugar, vemos a professora Ruivinha mó bolada pensando, a energia yang assim tão intensa, como de repente se tornou tão mais rica. Eu realmente fiz outra evolução? O mestre disse uma vez que o progresso do cultivo do Yang Qi verdadeiro é extremamente lento, mas é uma das técnicas mais poderosas do mundo, raramente combinada por seus pares. Deve evoluir rapidamente para não atrapalhar o Senhor e o Xion. Um dia me tornarei uma presença tão formidável como o meu mestre, capaz de acompanhar o Senhor e o Xion. E em outro lugar, na sede dos mercenários novatos,
vemos um castelinho e alguém falando: "Ei, você não está chamado pelo capitão?" Vemos vários guardas e então um deles questiona: "Por que você veio aqui beber conosco?" Ele fala: "Ah, não mencione ele. Subestimamos esse cara. Ele era um genuíno mestre de formações." Sentando, ele fala: "Esse garoto tem um item precioso nas mãos. Só a aura que emana dela faz meu coração tremer de medo. Suspeito que essa coisa seja provavelmente um artefato profundo de nona ordem." E o outro grita: "O quê? O novo capitão tem um artefato profundo de nona ordem?" E o guarda ao seu lado fala: Isso é impossível! Como pode uma criança possuir tamanho tesouro tão valioso?" O figurante fala que nosso prota estava usando aquele artefato profundo de nona ordem como uma broca, perfurando constantemente a formação e tentando encontrar uma entrada. E o guarda ao seu lado fala: "Usando um artefato de nona ordem como uma broca? Que isso?" E nem percebem que tinha uma áurea maligna passando por eles. Enquanto ele estava lá: "Esse lugar era originalmente uma veia de mineração, foi selado depois de ouvir que muitas pessoas morreram lá. Diz que o capitão Raelin foi lá antes, mas então essa pessoa ficou em silêncio e procurou um mestre de formação para estabelecer uma grande formação e extrair energia Yang. Ei, você acha que aquele garoto vai acabar destruindo a grande formação? Bem, mesmo que chegue destruindo, o que podemos fazer? Pessoalmente acho que o novo capitão é bem capaz. Ah, mas esse garoto é realmente muito misterioso e emite uma vibração muito estranha. Aconselho a todos que permaneçam honestos até o vice-capitão Zhou Xiang administrar tudo." E enquanto ele estava nessa fofoca, vemos que aquela névoa sombria entrou exatamente onde nosso prota estava. Vemos que da névoa era aquele senhor Anubizinho que falou que ia lidar com o corpo do Nove Yangs, parado bem exatamente onde nosso prota fez o buraco. Olhando para baixo, ele fala: "Nossa, que energia Yang intensa! Não é de imaginar que alguém com o corpo do puro Yang escolheria cultivar em um lugar como este. É de fato um caso que obterá o dobro de resultado com metade do esforço. Porém, não importa quem você é, se você possui o corpo do Nove Yangs, deve morrer." Na veia de mineração subterrânea, nosso prota circulou várias vezes e levou inúmeras entradas sem saídas. E enquanto caminhava, ele fala que era um problema quando sua consciência divina não funciona. E percebendo algo, ele fala: "Hã?" Olhando para um lado, ele fala que na verdade ouviu um som de água. Em uma caverna subterrânea tão grande, se há água fluindo, então pode formar um ambiente separado por si próprio. Ele começa a correr a toda velocidade no meio desses cristais vermelhos pensando: "A energia Yang que emana lá na frente, estou curioso para ver o que exatamente é." E passando pelo esqueleto, ele pensa que essa pessoa deve ter sido um mestre em sua vida. Se eles não possuírem algum tipo de corpo divino, então deve ter cultivado uma técnica de refinamento do corpo extremamente poderosa. Essa é a única maneira de preservar os ossos em um ambiente tão úmido. Esse lugar é verdadeiramente extraordinário. E enquanto ele passava por um canal, ele inicialmente pensou que era apenas uma mina de dragão de fogo, mas agora parece que não é tão simples quanto imaginou. Acho que eles devem ter cavado esse lugar durante a mineração e encontrado inúmeros incidentes, levando eventualmente ao seu abandono. Quando o capitão Hylian estabeleceu a grande formação, não era para absorver energia Yang, mas para suprimir esse lugar. E vemos ele chegando ao fundo da caverna quando percebe uma forte luz saindo. Nessa hora ele chega em uma entrada onde tinha uma formação, um cristal vermelho no meio com uma sombra e vários pilares laranjados com outra sombra dentro. Nessa hora, vendo os pilares, ele fala: Isso é... E então, vemos uma pessoa selada dentro do cristal vermelho com penas e o outro com parecendo indígena também selado nos cristais dourados. Era uma formação de sacrifício do clã do Capiroto. Em tempos antigos, o clã do Capiroto era uma raça dominante no continente Tianhu, ainda mais forte que os humanos. Milhares de anos atrás, o clã do Capiroto foi conduzido à montanha Uxia pelo mestre do palácio Shenxian Gu Qing. Essa pessoa também estabeleceu a grande formação de selagem dos 5 elementos reversos. Depois disso, tornou-se raro ver capirotos poderosos no continente de Tianhu. Apenas alguns remanescentes do clã do Capiroto permaneceram e espalharam-se em vários cantos do continente, raramente revelando suas verdadeiras formas. E enquanto nosso prota via a matriz, ele pensa que essa cena assustadora se parece com a grande formação lendária usada para o clã do Capiroto para seus rituais. Só encontrou isso em alguns textos antigos, mas há semelhanças. Ele grita nessa hora: "Ah, agora eu entendo! Essa formação do clã do Capiroto foi originalmente feita para absorver o poder do universo e condensar a energia do dragão, e parece ter sido bastante eficaz, mas depois algo inesperado ocorreu. O tremendo poder que tinha acumulado ao longo dos anos dissipou-se gradualmente e começou a vazar, causando a presença superior da energia Yang. O dragãozinho fala que, no entanto, ele sente um traço de vida dentro das esferas transparentes de dentro da formação. E nosso prota fala que mesmo se eles não morreram, ele duvida que podem ser ressuscitados.
À medida que o tempo passa, as criaturas dentro dessas esferas acabarão por esgotar sua energia Yang e morrer. E tem um forte sentimento que isso pode ser o trabalho de um humano forte que descobriu esse lugar, interrompendo a formação de seu funcionamento do terreno, fazendo originalmente a formação de coleta se reverter e dispersar. E o dragãozinho fala que é verdadeiramente uma pena, deve haver um descendente formidável do clã do capiroto dentro dessa esfera. Se eles forem nutridos pela energia do dragão, é altamente possível que eles alcancem o reino lendário. Nosso prota pensa que se for esse o caso, não será bom para os humanos. Quem sabe em algum ponto, podem ser os humanos prendidos sob a montanha Uxia. E nessa hora nosso prota fica sombrio ouvindo uma voz que fala: o dia que os humanos serão presos sobre a montanha Uxia não está muito longe. Finalmente, a grande formação de sacrifício foi revelada e nosso prota se vira se assustando quando um animal do capiroto com fogo na cabeça azul vem para cima dele. O selo do capiroto, assustando nosso prota que exclama. Nessa hora ele faz o sinal de mão, usando o universo sem limite, o ciclo da reencarnação, selo da terra, e vemos aquele Buda dourado rapidamente se formando atrás dele. E então quando ele termina seu ataque, a mão do Buda colide rapidamente contra esse tipo de cachorro do capiroto aí que exalava esse fogo azul, sei lá. Nessa hora o cachorro do capiroto passa pela mão do Buda dourado do nosso prota que exclama, e então ele grita: armadura de batalha do céu do capiroto! E vemos aquela armadura de osso se formando para proteger nosso prota do ataque, que acerta ele em cheio, filho. Dessa vez passou pertinho que o Butico nem piscou. Seriamente nosso prota olha pra frente sendo arrastado por vários metros depois de receber esse ataque em cheio. E então, ele começa, sei lá, exalar um campo de força que repelia ou absorvia energia dentro dele, gritando muito. Na verdade, vemos que ele realmente estava repelindo energia e vemos toda aquela espécie de fogo azul que estava em volta do cachorrinho do capiroto sendo mandado de volta para onde veio. Nessa hora, nosso prota estava parado na frente do selo, uma grande explosão que destruiu metade da caverna estava em sua frente, enquanto ele assistia tudo isso parado no ponto inicial onde estava. E enquanto a armadura se desfazia, ele pensava: alguém se aproximou por trás e eu nem percebi, um pouco apreensivo. Uma sombra na destruição falava: não só fez eles não morrerem, ele estava até usando o meu selo sagrado para lançar um contra-ataque. E então nosso prota olha para frente questionando: ei, quem diabos é você? E vemos ele frente a frente com o Sr. Anubis lá, o Sr. Yu. O Anubizinho pensa: meu oponente estava apenas um reino do rei Maciel, mas a poderosa intenção marcial que ele está liberando não mostra medo de mim, o Imperador Maciel. Mesmo estando no mesmo reino do Imperador Maciel, seria impossível alguém resistir ao meu selo sagrado, mas agora não há nenhum risco em seu corpo. O Anubizinho pergunta: será que é você aquele com o corpo divino Yang? E nosso prota sorrindo questiona: você também sabe sobre o corpo divino Yang? Parece que você não é uma pessoa comum. Me diga seu nome. O Anubizinho pensa: aquele com corpo Yang é um homem? Então não há necessidade de se preocupar muito. E questiona: por que alguém que está prestes a morrer quer saber tanto? Nosso prota debochando fala: bem, você sempre pode continuar aprendendo mesmo enquanto envelhece, certo? Você não consegue satisfazer um pouco essa minha curiosidade? O Anubis nessa hora começa a canalizar sua energia e uma espécie de mão negra e rosa aparece em sua costa e ele fala: não, eu não posso. Nosso prota vendo isso em pânico grita: essência da carnificina! Para ser capaz de condensar livremente a essência da carnificina, quantas pessoas você matou para possuir tal intenção de matar? O Anubizinho fala: você também conhece a essência da carnificina? Parece que você realmente não é uma pessoa comum. Para mostrar minha gratidão por me trazer aqui, darei-lhe uma morte rápida e limpa. E então ele usa o dedo do deus do abate, mano. Ele tá usando a técnica que o nosso prota usou pra ensinar o seu esquadrão de guerra lá aquela vez, vocês lembram? E nosso prota rapidamente usa: os ventos e as nuvens estão sobre o meu comando, o selo da palma flutuante. Nessa hora, vemos aquela palma de vento que nosso prota uma vez usou para varrer aqueles 10 soberanos marciais no começo da obra, colidindo com a mão da carnificina, e ele usa sua espada boladona para partir para o ataque. Nessa hora, vemos a alma do dragão já saindo da espada pronto para matar o figurante que exclama assustado pensando: um artefato de 9º grau profundo combinado com o espírito da alma de um dragão? Nessa hora, com sua velocidade deixando até pós-imagem, ele se esquiva por pouco do ataque do nosso prota e então canaliza mais energia na sua mão da matança lá do deus da morte, acabando com o ataque da palma de mão do nosso prota. Nessa hora, nosso prota, usando seu corpo tirânico lá, já usa seu punho de diamantes, um soco que quebra inúmeras leis. E vemos seu punho brilhando com aquela cor vermelha, carmesim e dourada.
E então, simplesmente com força bruta, ele tenta romper a técnica do deus do abate lá, fi. E vemos que realmente ele conseguiu romper a técnica do deus do abate, mas é mandado longe e o cara tava lá parado e a espada do nosso prota ficou para trás. Nessa hora, vemos uma energia maligna tentando entrar no corpo do nosso prota, ou não sei se ele estava absorvendo, e então ele simplesmente diz: Noite de lua nas 24 pontes. E então seu cabelo fica branquinho e já sabe, quando ele usa seu corpo divino, ele fica mais bolado, porque se tem cabelo branco no manhwa, o protagonista é bolado, fi. Aquela luz carmesim nem consegue chegar perto dele, e vendo a luz se espalhando, o Anubzinho fica em pânico exclamando, e então ele grita assustado: Você não tem o corpo divino Yang! E nosso prota, aproveitando o choque e o pânico dele, grita: Agora, dragão capiroto! E vemos o dragão saindo debaixo da terra tentando matar o figurante, que rapidamente se esquiva gritando: O quê? Nessa hora o ataque do nosso prota com o dragão foi tão rapidamente combinado que foi tipo aquela propaganda da Tramontina, fi. Corte rápido é Tramontina, separando a máscara do Anubis do figurante. E então vemos que o figurante na verdade era uma espécie de homem-fera com orelhas de lobo e cabelo verde, muito bolado por via das dúvidas, viu? Brabo demais. Nosso prota vendo isso fala: Ah, é realmente um membro do clã do capiroto. Não é de admirar que conseguiu prender humanos embaixo da montanha Uchiha. Eles se encaram por um momento frente a frente naquelas cenas típicas de filme de faroeste, só faltou passar aquele fenozinho rodando, e o carinha pensa que mesmo com seus dois movimentos, ele não conseguiu lidar com ele. Nessa hora, encarando nosso prota, ele fala que seu corpo divino é formidável, pois pode purificar sua intenção de matar. Mas o que ele procura é o corpo divino Yang. Você pode me dizer onde está essa pessoa? Posso poupar sua vida. Você é muito jovem e seria uma grande perda morrer aqui. Com seu talento, você sem dúvida se tornará uma figura dominante no futuro. E nosso prota pensa: o selo do céu e da terra causou uma queda de inúmeros senhores supremos, mas agora ele não aguenta 2 movimentos de um imperador marcial. Isso não está me deixando em estado de paz. E então nosso prota, balançando ombros, fala: se você parar de fingir, talvez ainda podemos ser amigos. O Anubis nessa hora, sacando uma espada, fala: como rei marcial, sendo capaz de ver minha verdadeira forma é o maior presente que eu posso te dar. Como você é tão pouco cooperativo, não tem outra escolha senão derrubá-lo e interrogá-lo pessoalmente. E vemos nosso prota sorrindo pensando: ele também possui um artefato de 9º grau? E vemos nosso prota sorrindo e falar: você não consegue parar de demonstrar sua superioridade? Não consigo entender porque um monstro como você se sentiria superior. Usando o anel espacial que ele roubou do dragãozinho, ele pensa que esse cara não é um imperador marcial qualquer. Meio que as ondas emitidas por sua espada podem ser sentidas e pelo menos metade do seu poder foi liberada. Mesmo o Supremo Marcial não ousaria enfrentar diretamente essa espada. Nessa hora, arremessando sua espada, ele grita: você também fala muito, garoto. E nosso prota sorrindo fala: hahaha, ei, eu estava esperando essa sua atitude, anel do espírito celestial. E vemos o anel absorvendo a espada em seu espaço e nosso prota gritando feliz: outro artefato profundo de 9ª série adicionado à minha coleção. Nosso prota pega o anel sorrindo, falando: hehe, eu já te falei, não mostre sua superioridade pra mim, filhão. Deixando o figurante simplesmente sem palavras, vendo a capacidade do nosso prota de roubar, fi. Eu já te falei, ele inventa todo tipo de jeito de roubar. Simplesmente suspirando, pensando: realmente os humanos são muito sem vergonha, balançando sua cabeça. E então ele dá um sorrisinho assustando nosso prota e fala: infantil. E nosso prota fica em dúvidas. Nessa hora, fazendo sinal de mão, ele fala: essa espada de luz é meu artefato profundo entrelaçado com minha vida. Mesmo separado pelo tempo e espaço infinitos, ainda está sob meu controle. E vemos o anel nessa hora começando a vibrar na mão do nosso prota, que exclama assustado. E então vemos nosso prota pressentindo o perigo e o caos dessa vez, gritando: eu nunca mais vou roubar! Jogando o anel longe, porque nessa hora o anel simplesmente explode e a espada aparece em cima dele, indo em direção para nosso prota, que exclama se protegendo da explosão. E nessa hora ele simplesmente olha para frente pensando: ataques ferozes e implacáveis, como posso suportá-lo? Quando a espada estava prestes de tirar sua vida. É isso que eu falo, mano. Roubar não dá futuro. Uma hora ou outra você cai, fi. Os gambé tá ligado. Pegou nosso prota roubando, agora ele tá lascado. Vai levar ele pra cadeia.
tô de brinks, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se você gostou, ativa o sininho de notificação para não perder nossos vídeos diários, todo dia às 11h30. Deixa seu likezão aí, comenta aí o que você achou desse vídeo e por fim, se puder apoiar nosso canal, o link para contribuição fica no comentário fixado, na descrição do vídeo e o QR Code do lado esquerdo. Perdoa aí se a minha voz estiver muito ruim, eu tô meio que passando mal, tá muito frio aqui em São Paulo. Um beijo pra todo mundo e até amanhã.